Olá! Hoje a gente vai falar de uma época que, olha, mudou as regras do jogo para sempre, o Iluminismo. Foi um tempo em que a razão, o pensamento lógico virou a estrela principal. E nós vamos entender direitinho como isso aconteceu. Pensa só, e se, de repente, alguém chegasse e dissesse pra gente duvidar de tudo? Sabe, pra questionar aquelas verdades que todo mundo sempre aceitou sem pensar? Pois é, foi exatamente essa faísca, a ideia central que deu início a uma revolução gigantesca no jeito de pensar. Mas calma lá. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como era o mundo antes dela. Era um mundo bem diferente, um mundo de reis com poder total e de uma fé que não podia ser questionada. E aqui a gente vê o choque, né? De um lado que a gente chama de ancien regime, o antigo regime, pensa assim, monarquia absolutista, onde o rei mandava em tudo e em todos, e a igreja tinha uma autoridade que, nossa, ninguém ousava contestar. E do outro lado, o iluminismo, chegando com ideias totalmente novas, razão, ciência e principalmente liberdade. Eram dois mundos batendo de frente. Então, pra ficar bem claro, o que era esse tal de antigo regime? Basicamente, era o sistema que mandava na França e em quase toda a Europa. O poder ficava todo concentrado, sabe, nas mãos do rei e da igreja, o clero. E para os pensadores do iluminismo, era daí que vinha toda a injustiça, toda a opressão. Ok, mas de onde veio a coragem para peitar um sistema tão poderoso, tão estabelecido? A resposta, olha que interessante, veio da ciência. Veio do estudo das estrelas, da matemática, da física. Foi essa faísca da razão que a ciência acendeu. Essa jornada não começou do nada, viu? A ideia de usar a razão é antiga, lá da Grécia Antiga, com Sócrates, Platão. Mas o que realmente mudou o jogo foram as invenções dos séculos XVI e XVII. O telescópio, o microscópio, eles literalmente abriram os olhos da humanidade para um novo universo. Isso preparou o caminho para mentes brilhantes como Descartes e, claro, Isaac Newton, que provou que o universo não era só um mistério, mas sim um sistema com leis lógicas que a gente podia entender. E aí a coisa pegou fogo. A teoria heliocêntrica, por exemplo, aquela que dizia que a Terra girava em torno do Sol, isso foi um baque gigantesco na visão de mundo da igreja. As descobertas da ciência mostravam que era possível entender o mundo com observação, com matemática. E aí o conflito foi inevitável, né? De um lado a proda científica, do outro a autoridade da religião. E com essa nova mentalidade surgiu uma geração de filósofos que foram mais do que apenas pensadores. Eles foram verdadeiros arquitetos, sabe? Projetando um mundo completamente novo com fundações baseadas na razão e nos direitos de cada indivíduo. O primeiro nome que a gente precisa conhecer é o de John Locke. Ele é conhecido como o pai do liberalismo. A ideia dele era, nossa, simples e ao mesmo tempo revolucionária. Ele dizia que o conhecimento e até o governo não podiam se basear só na tradição ou na fé. Tinham que se basear na experiência, na observação do mundo real. Ou seja, qualquer autoridade precisava se justificar. Depois veio Jean-Jacques Rousseau, que foi ainda mais fundo com a ideia do contrato social. Para ele era o seguinte: um governo só é justo, só é legítimo se o povo concordar com ele. A vontade do povo é que manda. E aquela frase famosa dele, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado, isso foi como um grito de guerra, um chamado para se libertar. E essa revolução de ideias não ficou só na política não. Na economia, tivemos Adam Smith. Ele pegou essa lógica da razão e aplicou no dinheiro, no comércio. Ele defendia o livre mercado, acreditando que a economia funciona melhor quando as pessoas têm liberdade para agir, sem aquele controle todo do governo que existia no antigo regime. Então, com essa base toda, com esses fundamentos, os iluministas começaram a desenhar novos sistemas. E eram sistemas que iam direto no coração do poder absoluto. Eram ideias que realmente vieram para desafiar tudo o que estava estabelecido. E aqui vem uma das ideias mais geniais de todas, a separação dos poderes, de Montesquieu. Para ele, o segredo para não ter um governo tirano era simples: dividir o poder em três partes que se equilibram. O legislativo, que faz as leis, o executivo, que executa as leis, e o judiciário, que julga com base nelas. Soa familiar? Pois é a base da maioria das democracias que a gente conhece hoje. E claro, não podemos esquecer de Voltaire. Voltaire era um crítico feroz do antigo regime. Não tinha papas na língua. A essência do pensamento dele está naquela famosa ideia: a gente tem que defender até o fim o direito de alguém dizer algo, mesmo que a gente discorde totalmente. Para ele, a liberdade de expressão era a arma mais poderosa de todas contra a opressão.
E o mais importante, essas ideias não ficaram presas em livros ou em salões chiques, não. Elas vazaram, foram para as ruas, para as praças e inspiraram a verdadeira revolução na cabeça das pessoas. E uma revolução na mente, a gente sabe, é o primeiro passo para uma revolução de verdade. A conexão aqui é direta, não tem como negar. A queda da monarquia na França, a famosa Revolução Francesa, foi o resultado prático dessas ideias iluministas se espalhando pela sociedade. As pessoas simplesmente começaram a acreditar que elas mesmas poderiam e deveriam estar no controle. E os ideais daquela revolução são o puro suco do iluminismo: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema virou um símbolo, um grito de guerra por um mundo novo, um mundo construído sobre a razão e sobre os direitos humanos. Agora, pode parecer que isso é história antiga, coisa de livro, mas não é. A gente está falando dos alicerces, da base do mundo em que a gente vive hoje. O legado do iluminismo está vivo, está por toda parte. E por que isso importa? Pensa bem, a própria ideia de direitos humanos, de que todo mundo nasce com direitos básicos, isso vem daí. Os governos democráticos que temos hoje, o método científico que move toda a nossa tecnologia, o valor que a gente dá para a liberdade de expressão, a raiz de tudo isso está lá, no iluminismo. Beleza. Agora que a gente já viajou por todas essas ideias, que tal um quiz rapidinho para testar o que ficou? Primeira pergunta: quem é considerado o pai do liberalismo? A resposta é John Locke. Isso mesmo. Foi ele quem disse que o governo precisa se basear na experiência e não só na tradição. Vamos para a próxima. Qual foi o filósofo que propôs dividir o governo em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário? E a resposta é Montesquieu. A ideia dele foi e ainda é fundamental para a democracia. E para fechar o quiz, quais foram os 3 grandes ideais da Revolução Francesa? Essa é clássica, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. O lema que ecoa até hoje. Muito bem, e para a gente terminar, fica uma pergunta para a gente pensar. De todas essas ideias incríveis do iluminismo, democracia, liberdade de expressão, direitos humanos, qual delas parece ser a mais importante nos dias de hoje? E por quê? Deixa a resposta aqui nos comentários, a gente quer muito saber o que todo mundo pensa. E se tiverem alguma dúvida, pode perguntar também. E claro, não se esqueçam de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nada e se curtiram, deixar aquele like. Até a próxima!